E aí, galera, na boa, vou falar hoje sobre o mito, ou melhor, a alegoria, a cama de Procusto. Bom, o que é isto, né? A cama do Procusto. Procusto era um cara muito forte, né? Mitologia grega clássica, né? Era um cara muito forte, né? Muito robusto, e era um bandido. E ele ficava numa floresta, mas também ele era um sedutor. Quando as pessoas, os viajantes, trafegavam ali perto dele, ele seduzia essas pessoas a pernoitarem na sua casa. Chegando lá, havia uma cama de metal. Essa cama de metal era exatamente o tamanho do nosso amigo Procusto. Exatamente. E era de metal, portanto ela era inflexível. Então, na calada da noite, ele prendia essas pessoas a essa cama. Se elas fossem maior do que a cama, ele cortava as extremidades. Se ela fosse menor, ele esticava a pessoa até ela caber ali. Então, vocês podem imaginar a tortura que isso significava, né? A pessoa sofria muito. Pois bem, podemos imaginar essa pessoa, esse Procusto, né? O que simbolizava, por exemplo, a cama? A cama não era um símbolo de uma realidade que ele queria impor. Na verdade, a cama era o desejo dele de se impor. O que ele pensa é que era verdade. O que ele pensa é que deveria prevalecer. E não importa exatamente se o que ele pensa é isto ou é aquilo, é o que ele pensa. Não há nenhum momento dessa história a preocupação do nosso amigo Procusto em encontrar uma verdade. Não, a preocupação era impor o que ele pensava. Dizem as más línguas que havia inclusive duas camas, uma maior e uma menor. Porque, ora, se a pessoa fosse do tamanho da cama, X, ele apresentava Y e lá fazia a sua tortura. Então a vontade dele é de impor a sua vontade e de maneira inflexível. Podemos imaginar que esta pessoa vivia num mundo imaginário, e é interessante a história. O coloca em uma floresta, afastado, né, de uma maneira brutal, afastado, e os incautos é que, por má sorte, passam por ele. Percebe-se, portanto, que a individualidade da pessoa que passava era mal vista. A diferença, a novidade, que a pessoa que passava ali era mal vista e deveria ser eliminada. Percebam, ele queria impor-se a todos, deixando todos igual a ele. Mas percebam, ele se utiliza, e aqui convém lembrar, de método doloroso. Percebam que o cidadão de bem é o nosso Procusto contemporâneo. Percebam que ele é aquele sujeito que fica à espreita, e se o cidadão comum, se o desavisado se aproxima, ele primeiro conversa, logo depois ele vai tentar prender essa pessoa e mutilar essa pessoa, organizar a vida desta pessoa de acordo com os seus próprios interesses. E é por isso que nós vemos tanta violência, inclusive mortes. Por quê? Porque esta cama de Procusto, ou deste novo imperador das ideias, é uma cama feita para caber pouquíssimas pessoas. Esta cama não representa a realidade. Esta cama é a vontade de impor uma concepção de vida independente do transeunte que passa e é pego, independente da realidade. Portanto, a mentira,
né, todo aquele meio sedutor, desvirtuar a realidade, mutilar a realidade, faz parte deste processo destas pessoas que querem impor o seu jeito de ver o mundo. Então, a cama política do Procusto está aí, cada vez seduzindo menos gente, mas sempre um perigo de, ao seduzir gente, mutilá-las e deixá-la do tamanho certo. Mas o pior de deixar no tamanho certo da cama é que muitas pessoas, após o processo doloroso de ser cortada ou esticada, elas ficam sim do tamanho da cama e depois não conseguem mais ver o mundo exatamente como ele é. Porque elas foram mutiladas e correm o risco de tentar mutilar também outras pessoas. Portanto, a cama do Procusto, a cama política do Procusto, está aí. Convém observar, se nós somos transeuntes na política, ficarmos pensando e atentos para não cairmos na lábia do cidadão Procusto de bem. Abraço.